Meu nome é Atom Fonfilho. Assista a minha fala sobre a repressão militar policial no Brasil, o livro chamado João. Embora eu preferisse dizer, é muito bom estar aqui no Ceará novamente, né? O Márcio vai entender muito bem por que eu prefiro dizer que eu estou no Ceará do que em Fortaleza. Mas... uma provocaçãozinha sempre vai bem, né? Companheiros, eu vinha conversando hoje com um companheiro, com esse aqui, olha, o Cláudio, e ele estava me fazendo pergunta assim, por que é João esse livro? Então eu queria começar falando com vocês a respeito do próprio livro, antes de entrar nesse tema mesmo, a resistência popular aos golpes no Brasil hoje, em 1964. Por quê? Porque acho que isso já dá uma ideia também de por que esse livro foi escrito e em que condições que ele foi escrito. Porque eu acho que isso daqui também é importante para essa nossa noite. O livro chama João, dizia o Cláudio, porque na verdade dentro da cadeia nós enfrentávamos, obviamente, a repressão. Então nós tínhamos que esconder da repressão que esse livro estava sendo produzido, mas também nós tínhamos outros problemas, com companheiros também, outros presos políticos, militantes, revolucionários, mas com os quais também nós tínhamos divergências. Aliás, outro dia, no lançamento que a gente fez esse livro em São Paulo, o Paulo Vanucci, que é um dos autores, chegou a perguntar assim, na verdade nós tínhamos essas divergências lá dentro, mesmo porque se nós não tivéssemos divergências, nós seríamos de esquerda? Então, nós tínhamos essas divergências também, porque basicamente tinham duas correntes entre os presos políticos. Tinha uma delas que defendia o seguinte, não, que o papel do preso político, do revolucionário preso, é ficar quietinho para sair mais rápido da cadeia, para voltar a se incorporar à luta. E outros de nós não discordávamos disso naquilo que dizia respeito a voltar a se incorporar à luta, mas nós tínhamos sim divergência quanto a esse ficar quietinhos. Porque na verdade a gente se sentia com a obrigação de, em todos os espaços, tá certo? Estar trazendo uma contribuição ao processo revolucionário. Então por isso nós também tínhamos que esconder dos próprios companheiros que esse livro estava sendo produzido. E por isso a gente precisava dar um codinome, um nome de guerra para ele, que permitisse que nós nos referíssemos sem que soubesse do que estava sendo tratado. E chamar de João facilitava, porque alguém estava lendo um livro, tal, mas o Nelson Werneck, ele tem uma opinião a respeito do papel do exército, que eu acho que é muito interessante considerar, passar essa consideração para o João. E aí todo mundo achava que a gente estava querendo mandar uma carta para alguém, fazendo alguma recomendação, coisa assim. Então é por isso que nós também achamos que já o título, nós mantermos no título o livro chamado João, abria passo para que também esses, não digo ensinamentos, né? Mas para que também essas experiências se tornassem conhecidas. Este livro, outra pergunta que também costumam fazer, é como é que foi produzido? Porque na verdade ele não é uma seleta de artigos que tenha sido organizado por alguém, não? Na verdade ele é todo fruto de uma produção coletiva, de atividade coletiva. Nós trabalhávamos, tínhamos que fazer o trabalho voluntário. Perceberam a frase? Nós tínhamos que fazer o trabalho voluntário. Então nós tínhamos que fazer o trabalho voluntário dentro da cadeia, organizávamos isso, porque tinha algumas famílias de companheiros que tinham necessidades. Outros não. Eu, por exemplo, não tinha. Minha família não necessitava tal de apoio econômico, aporte econômico meu para poder se manter, né, para sobreviver. Mas outros companheiros tinham esse problema. Então nós também tínhamos a obrigação de fazer esse trabalho para poder apoiar as famílias daqueles que viviam em situações de necessidade lá fora.
E nós ficávamos trabalhando e era usual que durante aquele período conversássemos a respeito, alguém lia jornais, livros, nós discutíamos os assuntos, e então é nessa situação que nós decidimos, olha, nós precisávamos, lembre, isso daqui começa a ser escrito em 1974. 1974 é exatamente quando tem largada o processo de produção, para falar em termos bem próprios do Capital, né? O processo de produção dos presos políticos desaparecidos. Se vocês leram, e se não leram, eu recomendo que leiam, o terceiro volume daquela série do Hélio Gaspar. Eu falo do terceiro porque eu não vi os outros dois, o quarto e o quinto, que saíram mais recentemente. Naquele livro tem um debate, uma conversa do general Ernesto Geisel com o escolhido por ele para ser seu ministro do Exército, o general Dali Coutinho. E o general Dali Coutinho então diz para o general Ernesto Geisel que, dando um relato sobre a repressão, ele diz, mas a coisa agora melhorou, mas ela melhorou mesmo foi quando nós começamos a matar. Ao que o Geisel responde, Dali, esse troço de matar é uma barbaridade, mas eu acho que tem que ser. E aí está a raiz, então, tá certo? Dessa figura que marcou a nossa história e marcou principalmente o período da ditadura militar dos presos desaparecidos. Por quê? O preso desaparecido era aquele que era necessário matar, mas por ser uma barbaridade, não poderia ser assumido publicamente que tinha sido assassinado. Ok? Então, neste período, em 1974, nesse mesmo momento, nós sentimos a necessidade de fazer uma denúncia daquilo que estava acontecendo. Mas nós não queríamos simplesmente reeditar denúncias como nós já vínhamos fazendo anteriormente, que constava de relação de nomes de pessoas de quem não se tinha mais notícia, embora se tivesse tido notícia de que haviam sido presos. Então, por isso, nós nos dedicamos a fazer um estudo mais aprofundado e, para quem dispunha de tanto tempo quanto nós dispunhamos, acaba saindo um catatal desses aqui, né? Bom, esse livro, então, nós achamos que, de certa forma, foi uma conclusão que nós chegamos agora recentemente, e o João, então, ele já nasceu com um destino de rebeldia. Porque, sinceramente, nós não estávamos programando a publicação do João para este momento em função do golpe e em função da situação que nós estamos vivendo. Nós já vínhamos há muito tempo tentando produzir, né? Tentando editar, publicar esse livro. Mas uma série de contradições, achar editora que se dispusesse, um monte de complicações, foram empurrando com a barriga, e ele vem a público nessa segunda edição. Eu falo só a segunda edição para depois vocês perguntarem para o Vidal, porque eu contei a minha parte tal de como ele foi produzido. O Vidal depois vai contar a história da primeira edição, como é que foi publicado tal, essa primeira edição do João. Essa segunda edição vem agora porque o João ele já nasce com esse instinto de rebeldia, tá certo? E ele nasce com um instinto de rebeldia, eu diria, meu Silvio, porque é fruto da LN. Mas não só da LN, ele é fruto também da DTR, porque companheiros como Ariston Lucena, que também deram contribuição, muitas vezes sem até saber que estava dando contribuição. Muitas vezes até fizeram, tá certo? Vigia para que nós pudéssemos discutir, pudéssemos escrever, então, sem soubesse o que nós estávamos fazendo. Companheiro como Bartolo Calvert, que foi do NR8, que também teve participação na produção desse artigo, não diretamente na produção do livro, mas no apoio à produção do livro, que a gente faz questão de ter menção também a ele nas contribuições que eles nos deram para que esse livro existisse. Eu achava que um pouco
da importância que a gente coloca, e ainda não cheguei lá, e ela disse que eu tenho 25 minutos, você imagina como vai ser. Depois nós vamos chegar lá, mas alguém já falou também da palavra importância, não me engano, Gabriel, o nome dele? Companheiro daqui do DCE e tal, da palavra resistência. Porque a ideia foi exatamente essa também, que esse livro, que o gesto estivesse marcado pela resistência. Um dos elementos que marca isso, por exemplo, e no livro vocês vão ver as fotografias também, é como em todo lugar o militante, o combatente revolucionário encontra sempre um modo de ferir os interesses do inimigo. Cirilo de Oliveira Neto estava numa audiência na auditoria militar, deixaram uma sala, os milicos lá na porta, para que ele não fugisse. Ele olha de lado e vê um carimbo. Os livros que nós éramos autorizados a ter eram somente os livros que viessem carimbados pela auditoria militar. A partir daquele dia, todos os livros que nós queríamos tinham o carimbo da auditoria militar. Tá certo? Porque naquele momento, o Mané viu, opa, essa é a chance e tal, pegou o carimbo, joga a madeirinha tal para fora, porque o carimbo, na verdade, é a parte de borracha. Né? Vocês vão ver depois, em poucos dias, aquele carimbo de borracha já estava no interior de um medalhão de couro, tal, que ele tinha, e cumpriu um papel relevante posteriormente. A resistência, então, né, marca bem a história do João e marca bem, de certa forma, a história do povo brasileiro. A resistência popular ao golpe e o momento de hoje. É sempre meio difícil a gente falar sobre isso, porque a gente tende sempre a buscar os elementos que guardam semelhança entre um momento e outro. Mas é porque a gente também comece a examinar alguns elementos que guardam diferenças, estabelecem diferença, para que nós não comecemos a achar que nós vivemos hoje situação idêntica daquele tempo, ainda que estejamos vivendo uma nova situação de um golpe contra os interesses do povo brasileiro, contra o projeto popular. Acho que é importante lembrar, vou dar um pontapé em algumas coisas que certamente o Vidal vai poder falar melhor do que eu. Os companheiros falaram da ocupação aqui da universidade. Um dos papéis mais importantes que quem desempenhou da resistência ao golpe militar foram os estudantes. Mas os estudantes, eles não entraram naquele processo de luta, na minha opinião, depois o Vidal militou nessa área e ele tem mais elementos disso. Não me parece que eles tenham entrado naquelas movimentações, naqueles processos, naqueles combates, passeatas, tal, etc., porque eles tenham tido uma luz baseada num ponto de vista político. Não, eles sofreram realmente agressões nos seus próprios interesses como estudantes. É difícil dizer para vocês, por exemplo, o que significava uma figura que era do excedente. Naquele tempo, o exame vestibular, ele não classificava as pessoas que podiam entrar na universidade. O exame vestibular avaliava se o estudante estava qualificado para entrar na universidade. Então se dava de que prestava um exame vestibular e 150 eram aprovados, ou seja, 150 eram considerados qualificados para entrar na universidade. Mas aí quando iam fazer a matrícula, diziam não, porque nós só temos vaga para 50. Os 100 que sobravam eram esses excedentes. Esses excedentes foram base de um movimento estudantil que acabou se alastrando e que acabou colocando em discussão todo o sistema educacional que havia. É verdade que a derrota que as forças populares sofreram naquele processo acabou levando a que
fossem feitas mudanças que acabaram implicando nesse sistema de exame vestibular que nós temos hoje, que passa a ser classificativo, e ao ser classificativo estabelece são somente esses que têm direito a uma vaga. Naquele tempo não se tinha apenas o direito a uma vaga, né? Todos aqueles que estivessem qualificados eram considerados com direito àquela vaga. Isso faz com que o movimento estudantil se fortaleça, com que o movimento estudantil também radicalize nas suas ações. Então, a resistência popular, ela não é apenas algo teórico, ela não parte apenas de uma teoria, precisamos resistir. Mas ela nasce de uma compatibilidade entre uma proposta política, tá certo? E os interesses feridos das parcelas do povo brasileiro. Então, essa situação aqui, de certa forma, me parece que guarda alguma semelhança, mas ao mesmo tempo guarda alguma diferença. Me parece que nós ainda, nesta nova fase, nós ainda temos que buscar estabelecer de modo mais aprofundado a compatibilidade entre as propostas políticas e os direitos diretamente feridos. É muito difícil, ou pelo menos tem sido difícil até agora, que nós demonstremos como uma agressão, tá certo, ao patrimônio público brasileiro, como a entrega do pré-sal, a abertura do pré-sal às empresas petrolíferas internacionais, tá certo? Compromete a própria possibilidade de sobrevivência do Brasil como uma nação independente, na medida em que nós, quando fazemos essa concessão do pré-sal, nós estamos abrindo mão daquele patrimônio que apontava para a nossa possibilidade de construir um futuro. Do mesmo jeito, quando se aprova a PEC 241, depois 55, e se compromete durante 20 anos os investimentos, ao se estabelece, tá certo, esse congelamento de 20 anos dos investimentos, particularmente dos investimentos na área social, mas não apenas dos investimentos na área social, porque também investimentos em tecnologia, também investimentos na área da produção, comprometem também a sobrevivência do Brasil como uma nação independente. Situações como essas, certo? Acho que também a gente tem que encontrar as formas para estabelecer essa relação entre o que é o projeto político e o que é o interesse nacional, de modo que se torne compreensível para todo o povo. Nesse período que nós estamos vivendo agora, um período inicial do golpe, nós buscamos ainda, como forma da nossa própria resistência, encontrar as possibilidades de derrotar de imediato o golpe. Eu trago uma má notícia. Nós não vamos ter de imediato uma forma de derrotar o golpe. Nós estamos agora começando uma jornada cujo foco principal tem que ser, e isso ficou demonstrado também na nossa jornada em 1964, na organização dos trabalhadores, na organização dos estudantes, na organização do campesinato, na organização de todos os setores populares, para que nesse processo de organização eles comecem a sentir realmente como o inimigo agride os seus interesses e como eles próprios podem, devem e têm que se defender desses inimigos. Neste momento que a gente está vivendo também, muitas vezes a gente cai em situações de desespero. Eu tenho visto muita gente também caindo em situações de desespero, porque, na verdade, nós acabamos de sofrer uma derrota de conteúdo estratégico,
Né? Olha, eu estou falando que, de certa forma, o nosso futuro, o futuro do Brasil como uma nação independente está ficando comprometido. Nós não podemos imaginar que isso não é apenas uma questão tática, tá certo? Nós, sendo capazes de ter uma palavra de ordem adequada para este momento, nós derrotaremos o inimigo. Não, nós sofremos uma derrota estratégica. É um projeto que vinha sendo construído, de certa forma, um projeto que se extinguiu porque não previu a necessidade também, eu não digo de não fazer as alianças, pelo contrário, das críticas que eu ouço fazer aos governos do PT, de que não deveriam ter feito as alianças que fizeram, me parecem absolutamente inadequadas. O problema maior não esteve em fazer as alianças, assim como em 1964 não esteve em fazer as alianças. O problema maior esteve em que não preparamos as forças populares para enfrentar a traição das alianças que nós sabíamos que inevitavelmente iriam acontecer. Aconteceram em 1964 e aconteceram agora. Até mesmo quando elas não tenham sido de todo traídas. Eu posso até estabelecer uma discussão, talvez não agora, mas valia a pena em outro momento, a gente reconhecer que também um setor da burguesia, tá certo? Da grande burguesia interna, aquela burguesia que se apresentava com uma perspectiva neodesenvolvimentista, também foi, nesse momento, ferida, tá certo? Imagino que de todas as empreiteiras do Brasil hoje, nós temos alguns representantes nos cárceres lá da Polícia Federal em Curitiba. Então nós não podemos dizer, não, porque a grande burguesia interna traiu, tá certo, a relação que tinha com algumas forças populares. Não, ela foi também derrotada nesse processo. Agora, isso não dá para a gente justificativa, tá certo? Ah, não, tudo bem porque a grande burguesia interna também foi derrotada conosco. Tudo bem nada. Nós não tínhamos o direito de deixar-nos ser derrotados. E para não serem derrotados, somente fazendo a preparação adequada das forças populares para enfrentar isso. Agora, uma coisa dá para saber, nós não estamos voltando agora ao mesmo que vivemos em 1964. É uma derrota? Sim. Foi um novo golpe? Foi. Mas é um novo golpe com características diferentes. E as próprias características diferentes desse golpe, me parece, indicam também uma debilidade maior do inimigo. Veja, em 1964, a força que tinha o inimigo, tá certo? Permitia que ele usasse somente a força, que ele não precisasse justificar, ele não precisasse se apoiar em formulações de valores. O golpe que é dado agora, e aqui nós não estamos falando somente do Brasil, nós estamos falando de toda a América Latina. Os golpes, quando eles voltam na América Latina, em Honduras, no Paraguai, e agora aqui no Brasil, na Venezuela também, tentando, eles vêm revestidos de uma tentativa de se esconder atrás de valores éticos. Justamente por isso, então, eles ficam, de certa forma, amarrados também com relação, pelo menos neste momento, com relação aos níveis de repressão a serem empregados. Eu não estou querendo me enganar e dizer que não há possibilidade de os níveis de repressão serem radicalizados novamente, nós nos vemos diante de situações tão difíceis como já vivemos no passado. Mas neste momento, as mãos do inimigo, de certa forma, ainda estão algo amarradas. Bem diferente do que foi em 1964, quando logo depois do golpe, tá certo, começaram a matar lutadores como Manuel Raimundo Soares, lá no Rio Grande do Sul, como lá no Nordeste, aqui na Paraíba, os lutadores, né, da Liga Camponesa, Necuba, tá certo? Então, essas situações mostram como, naquele momento,
eram exatamente os usuários das armas que executavam a repressão. Hoje a repressão está sendo executada, pelo menos por enquanto, por aqueles que mandam nos usuários das armas e que eles ainda precisam se justificar. Eles violam a lei, eles atropelam a Constituição, mas eles buscam esconder que estão atropelando a lei e violando a Constituição. 1964 não, ato institucional número 1, ato institucional número 2, emenda número 1 à Constituição de 1969, e assim foi, ato institucional número 5, não se necessitava muito de esconder, né, o emprego que se fazia da violência, pelo menos até 1974. E mesmo em 1974, o fato de ter surgido a figura dos presos desaparecidos fez surgir também a figura dos familiares de presos desaparecidos. E quando surgiram os familiares de presos desaparecidos perguntando onde eles estão, e quando eles responderam que fossem se queixar para o bispo, eles foram se queixar para Dom Helder Câmara, eles foram se queixar para Dom Paulo Evaristo Arnes, tá certo? E aí eles começaram a perder também batalha de valores. O que mostra que nós hoje também precisamos lutar nesse espaço da batalha de valores. Isso é importante para a gente. Nós temos que ser capazes, e nós não estamos sendo capazes. Nós não estamos sendo capazes, principalmente, porque nós estamos, de certa forma, rendidos ou sobrepujados pelo poder da grande mídia. E nós ficamos procurando, através da internet, ultrapassar esse poder da grande mídia, quando a única forma, me parece, não é da minha área, mas me parece que nós poderíamos ter para sobrepujar isso, seria exatamente no contato direto com os trabalhadores, com as mulheres, com os militantes negros, com a juventude, com os estudantes, porque aí nós não teríamos a cortina da Rede Globo entre nós.